Você pode ficar sentado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente ler o Romanos 12, João, me perdoa, mas só para glorificar mesmo, só como uma forma de adoração ainda ao Senhor, eu queria declamar esse Romanos 11, 33. Eu queria fazer a leitura. Não é a palavra que eu vou ministrar, mas é que essa passagem ela é tão tremenda que eu queria ofertar para Deus. Então, Romanos 11, 33. Põe aí. O título é Exaltação da Sabedoria de Deus. Olha que coisa linda. Se você nunca teve contato com essa palavra, olha só. Tem até um louvor. Foi cantado aqui outro dia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? O 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Meu Deus! Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu queria ler com a igreja esse, o 36. Vamos lá? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ai, que lindo. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Romanos 12 é uma passagem muito conhecida, né? Principalmente aí os 2 primeiros versículos. Mas a gente vai discorrer, tá? Na leitura. Vocês sabem que eu tenho o hábito, eu não consigo. O pastor Jefferson, ele me falou uma vez, ai Paula, mas é importante você ler, pra gente saber até onde vai. Mas eu não consigo, queridos. Eu gosto de ministrar lendo o capítulo. Então, por isso, os irmãos da sonoplastia aí me perdoam, tá, João? Que eu vou lendo, não tem até onde eu vou, tá? Por enquanto. Então, versículo 1 diz assim, Paulo escrevendo aos romanos, então Paulo escrevendo à igreja, né, aos romanos, ele disse no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Gente, uma pessoa que roga, ó, ele não está pedindo, não é um pedido simples. E veja que ele não fala só rogo-vos, pois, irmãos. Olha o que ele fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Sabe quando você vai pedir uma coisa para uma pessoa, mas o que você está pedindo é tão importante, você fala, por favor, pelo amor de Deus. Você está colocando uma importância tão grande no que você vai pedir, que aí ele começa a carta dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Como que pode o sacrifício ser vivo? Que até onde eu sei, para sacrificar você tem que matar. Como que pode um negócio desse? Tá lembrando do Abraão quando foi levar o filho dele, o Isaac? A grande questão não era que ele tinha que matar o menino? Ele não chegou inclusive a levantar o cutelo para matar o menino porque ele queria obedecer ao Senhor, mesmo sabendo que o Senhor ia enviar a provisão, porque senão ele não tinha falado para os empregados dele que ele ia subir para adorar e voltava com o menino. Mas aí, graças a Deus, não foi, né? A voz do céu disse que não faça, porque agora eu vi que você é servo fiel. Aí o cordeiro, a provisão apareceu, e foi o cordeiro que apareceu, que foi imolado ali e morto. Então, para ter sacrifício, precisa morrer. Mas Paulo ele vai dizer aqui que o sacrifício é vivo, ó. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então significa que é agora. Aleluia. É já. Você está tendo ar aí no teu pulmão nesse momento? Tá, porque senão você não estava nem prestando atenção em mim. Sabe o que te dá nível de atenção?
Ah, é meu cérebro, sim. Mas o que mantém o teu cérebro funcionando? Ah, eu estou vivo. Você está vivo. Fica sem respirar para ver se você consegue pensar. Você sabia que uma das coisas que faz o nosso cérebro funcionar é a respiração? Quando você quiser ter um nível de atenção melhorado, respira fundo. Quando você sentir que você está com uma crise de ansiedade, seu coração está acelerado e você precisa ter foco, respire fundo pelo seu nariz e solte pela boca. É mesmo? É, porque você vai levar oxigênio para o seu cérebro. Quando você está grávida, o melhor lado para você deitar é o lado esquerdo. Por quê? Porque melhora a oxigenação do bebê. O oxigênio vai pelo sangue. No sangue, tem oxigênio no nosso sangue. Essa troca do pulmão, quando você respira, do ar, é feita pelo sangue. E para o bebê vai pelo sangue lá no cordão umbilical. Por isso que a gente chora quando a gente nasce, porque lá dentro você não respira oxigênio. Quando você nasce, pela primeira vez, você inaugura seu pulmão, aí você chora. Não dá você nascer e não chorar. Aí inaugura o pulmão e é fora. Então o oxigênio que mantém a criança viva lá dentro vai por onde? Pelo sangue. E vai pro sangue como? Porque a mãe respira do lado de fora. Então você está vivo. Esse ar que entrou foi pro seu cérebro que mantém seu nível de atenção. Então, tá todo mundo vivo aqui. Tem oxigênio, tem vida. É sacrifício vivo porque é agora. Apresente esse corpo como sacrifício vivo agora. É já. Glória a Deus. Não é amanhã. Não é depois que eu cumprir determinados planos, algumas coisas que eu estou planejando aí, e depois eu faço. Não. Procrastinar, deixar para depois na nossa caminhada cristã é algo perigoso. Não dá. Tem que ser já. Paulo, ele dá esse conselho, e olha que Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, hein? Não vou dizer 2000 anos. Que Jesus veio à Terra, nasceu como homem, são 2023 anos. Certo? Por isso que o nosso calendário é 2023. O calendário cristão passa a contar a partir do ano 1, é a partir do nascimento de Jesus. Como os judeus não creem que Jesus é o Salvador, o calendário deles não é de 2023. Para viver em sociedade é, mas segundo a crença deles, eles estão em 5 mil, 6 mil e tanto. Acho que não chegou a 6 mil ainda. Porque eles não contam como o nosso calendário. Então, 2023 anos. Paulo, ele começou as viagens dele, se eu não me engano, 45 anos depois do nascimento de Cristo. Acho que é isso. Então, ele já naquele tempo, pedindo para os romanos apresentar o corpo deles como um sacrifício vivo ao Senhor. Paulo nem imaginava a sociedade que ia estar ouvindo essa palavra hoje. Olha a sociedade que nós vivemos. Olha o mundo em que nós estamos inseridos. E essa palavra cai como uma luva. Ei, crente, apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo. Glória a Deus. É hoje. Mas para sacrificar tem que morrer. Só que Paulo está falando que o meu corpo tem que estar apresentado como sacrifício vivo. Eu não estou conseguindo entender isso aí não. O que tem que morrer é o que está vivo. Só que o que está vivo tem que estar vivo. Então o que tem que morrer? Quem sabe? Eu. Eita. Saiu eu, entra o eu. Exatamente. Ele está poético hoje, esse pastor. Saiu eu, entra o eu. É o Shaddai. Aleluia. Você imagina então que esse é o perigo da coisa. Esse aí é o sacrifício. Esse não pode permanecer. Então presta atenção que ele vai dizer: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, a igreja cristã evangélica, em toda a sua história, quando se refere a essa palavra santo, dentro de toda a trajetória da igreja, aí você vai também ter a influência do que é a história da igreja católica, né? Na questão de todos os seus paradigmas, de toda da sua tradição, de tudo aquilo que é cultura católica. Então as pessoas acabam também assemelhando isso em alguns ritos, em algumas situações dentro da igreja evangélica. Então perceba, por exemplo, quem foi que nos ensinou que na hora da bênção apostólica a gente tem que fazer assim com a mão? Está na Bíblia? Você já parou para pensar? Está na
Bíblia? Está escrito, quando for ter bênção apostólica, Paulo, quando ele fala, que ele termina, ele dá a bênção, está dizendo que ele falava que era para os irmãos fazer assim? De onde a gente tirou isso? Tradição de onde? Vocês nunca pensaram nisso? A gente só não faz norte, sul, leste e oeste. A gente só não faz isso. Mas essa mãozinha de concha aqui, ó, a gente herdou de lá. Essa questão de fazer assim, ó. Quem foi que falou? Quer dizer que se a bênção apostólica vier e eu ficar com a mão para baixo eu não recebi? Viu? São coisas que culturalmente vão sendo inseridos. Ou eu tenho, infelizmente, algumas situações nos meus dois joelhos. Eu tento ajoelhar hoje, até por conta do peso. Quando eu levanto, eu sinto dores terríveis. Ou então o meu joelho falha. Eu tenho muita vontade de ficar orando ajoelhado, porque eu gosto, mas eu não consigo mais. Então quando eu me forço, depois eu sofro a consequência. Jesus não escuta a minha oração, Tiago, porque eu não oro de joelho? Mas, em determinados sistemas, crenteses, se eu não orar de joelho, não estou sendo crente. Você entende? Acaba sendo algo que vira cultura dentro da igreja. E isso porque vai passando culturalmente de geração em geração. Quando a gente fala de santo, como Paulo falou aqui, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo e santo, essa questão do ser santo também acaba vindo dentro dessa questão de cultura. Então o que é ser santo? O santo é aquele que não bebe, aquele que não fuma, aquele que não fala palavrão, e só. Aquilo que é visível. Então, se eu não faço o que as pessoas não me veem fazendo, que não combina com ser crente, então aí eu estou sendo santo. Será que é só isso? Será que é só isso? E por muito tempo os crentes eram conhecidos assim. Como é que você sabia que uma pessoa era crente? Hoje não dá mais. Mas antigamente, quando eu era criança, bastava vir uma irmã de cabelo comprido, eu já sabia que ela era crente. Se ela tivesse de saia, a gente até corria. Se fosse um coque aqui no alto da cabeça, não sobrava ninguém na rua mais. A famosa irmã do coque. Hoje você já não tem mais parâmetro. Porque um irmão totalmente tatuado, ele pode ser muito crente. E às vezes mais crente que a irmã do coque. Muitas vezes. Lembra da intenção do coração? Então, essa questão do santo, às vezes fica marcado como atitudes externas. Mas o santo que o Paulo está falando aqui é além do que atitudes que eu tenho na frente do Tiago, mas só Deus sabe como eu sou quando eu não estou na frente dele. É além. Entende isso? Então esse apresentar o corpo como sacrifício vivo e santo não é só na questão do santo. Sabe aquelas imagens que nós temos, daquelas pinturas, ou das imagens mesmo de escultura, sempre com aquela cara terna, aquele olhar vago, aquele rosto, sempre, agora é o santo, agora quer ser santinho. Você já ouviu essa expressão? Agora é crente, agora é o santo. Essa cara de santo, vem com essa cara de santo. O santarrão. Já escutaram essa expressão? É cultural. Não. A gente não quer ser santo. A gente precisa ser. Nós temos que ser. Isso está escrito na Bíblia. Faz parte de ser cristão, ser santo. Mas o ser santo não me faz melhor do que ninguém. É isso que eu preciso entender. Quando a Bíblia, através de Paulo, vai dizer o ser santo, na sequência está dizendo e agradável. Esse corpo indica a minha vida. Eu preciso ser um sacrifício vivo, hoje, santo. Mas o que significa ser santo então, pastor? Santo significa ser separado. Separado. Essa é a diferença. No meio de uma multidão, eu estou lá no meio da multidão, mas eu não faço parte
apesar de estar nela. Aleluia. Eu sou tipo O. Eu sou O negativo, o meu tipo sanguíneo. Eu posso doar sangue para todos os tipos, mas eu só posso receber do meu tipo de sangue. Quando nós pensamos no cristianismo, e nisso que Paulo está falando, perceba, você não é melhor do que ninguém. Não somos. Mas nós precisamos ser aqueles a quem todos têm como referência. Você consegue entender isso? Então eu estou no meio daquela multidão, eu não faço parte dela, mas as pessoas precisam enxergar Jesus em mim, porque eu preciso ser referência para todas elas. Então esse santo aqui não é porque eu sou melhor. O santo aqui é porque eu preciso ser separado. Amém, Jesus. Hoje o pastor deu um exemplo na aula do estudo bíblico a respeito de práticas que ele tinha antigamente e que depois, quando ele retornou a um determinado lugar, ele mesmo se viu constrangido por coisas que as pessoas estavam fazendo e que antes ele fazia, mas ele não conseguiu mais compactuar daquilo. Mas porque ele se transformou em alguém superior àqueles que estavam ali? Não. O Espírito Santo fez essa obra. Ele se deixou tratar. Mas se deixou tratar como, pastor? Vindo para a igreja, ouvindo palavra, lendo Bíblia, jejuando e se posicionando. Amém. Existe toda a parte que é Deus quem vai fazer, mas existe a que eu preciso fazer. E é isso que muitas vezes a gente não entende. A gente só quer o que Deus faz, a minha parte, eu não quero fazer. Aí fica fácil, né? Mas não está certo. Paulo, quando ele fala aqui, olha gente, parece que é como se Paulo pegasse aqueles romanos e ele pudesse sacudir cada um deles. Eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês. Não faço mais. Que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, separado. Eu não sou aquilo que o mundo espera que eu seja. Eu sou o que Deus espera que eu seja neste mundo que eu estou agora. Eu não faço parte dele, mas eu estou nele. E assim eu agrado ao Senhor. Se esse é meu objetivo, né? Porque às vezes as pessoas elas estão na igreja para que Deus as agrade. Elas não buscam agradar a Deus, mas serem agradados por Deus. É óbvio que você quer receber de Deus, a gente sempre fala isso. É óbvio que eu quero que Deus tem para mim. É claro que eu quero ser abençoada. É claro que eu quero meus problemas sendo resolvidos. Isso é lógico, não estou doida. Meu Deus do céu, que lista que eu tenho de pedidos diante de Deus e eu quero todos eles resolvidos. Mas esse não é o meu objetivo maior na minha caminhada cristã, não pode ser. Porque na minha caminhada cristã eu tenho um limite. Eu não sou daqui para casa voltarei. Eu sou peregrino. Amém. Peregrino é aquele que está de passagem. Ele está só numa viagem. Meu Deus. Ele não é daqui. E aí, Paulo ele vai dizer aqui, ó. Isso é o vosso culto racional. Peraí, pastora. Então, peraí. Eu vim aqui para a igreja, é culto, não é? É. Quando eu saio da igreja, continua. Não é só aqui o culto. O culto é 7 dias da semana, 24 horas por dia. A diferença é que aqui a gente cultua como igreja. Lá fora eu cultuo também. O culto continua quando a porta baixa. O culto continua quando eu estou na fila para pagar meu pão lá na padaria. O culto continua quando eu estou na fila do banco. O culto continua em qualquer lugar. Veja como a nossa responsabilidade é grande. Por isso que eu falei. As pessoas, elas vão vir até nós. E nós temos que estar preparados como esses que estão no sacrifício do corpo que está vivo. Está vivo. Mas está vivo, porém, com o eu que já não pode governar mais. Eita Deus.
Porque quem vai governar é o Espírito Santo. Aleluia. Só que essa batalha, ela é travada. Sabe aquela história lá do lobo? Depende de qual lobo você vai alimentar. Aí, todo mundo tem os dois. Se eu der mais alimento para aquele que vai me levar mais para perto de Deus, é ele que vai ficar fortalecido. E ninguém aqui é inocente, né? Aqueles que podem ter mais inocência no ouvir são as crianças, por isso a ministração delas é voltada para o último. Nós todos aqui temos consciência do que a gente faz. A gente tem consciência de até onde a gente pode ir. Eu brinco, eu falo, né, conjecturo que Davi, eu penso, não é a Bíblia que fala. Não é possível que foi a primeira vez que ele viu aquela moça tomando banho, ele já chamou imediatamente ela para ir lá ter com ele. Eu penso que não é possível, gente. A Bíblia não fala, né? Mas na minha cabeça, somente na minha cabeça de mulher ciumenta, eu acho que ele viu um dia. Aí no outro dia, deixa eu ver assim. Olha, ela tá lá de novo. Aí no outro dia, olha, é sempre nessa hora que ela vai lá tomar banho. Eu, Paula, penso assim, não é a Bíblia que fala. E ela, sonsa, não é a Bíblia que fala. Sabendo que a janela do homem, o terraço, sei lá eu, do rei, o palácio, tava lá, vai bem tomar banho ali, gente? Ai, sei lá. A gente às vezes fica dando, né, de repente, às vezes, a gente dá ocasião para nossa carne. A gente dá ocasião. É verdade. A gente sabe que não é para ir por aquele caminho. Mas vai. A mãe da Chapeuzinho não falou? Vai pelo caminho. Aquele lá, ela quis ir pelo outro caminho. Chegou lá, deu ruim. Então, quantas vezes o Senhor nos traz à igreja, fala conosco, nos enche de conselho, traz a palavra. Durante a semana, a gente precisa ficar ruminando, trazendo isso ao nosso pensamento. Já contei aqui, né? A vaca, quando ela mastiga o capim, ela engole o capim. Só que ela não vai lá e pega mais capim. Ela volta, ela regurgita aquele capim para a boca dela e mastiga de novo. Aí ela mastiga de novo por quê? Para tirar mais substância daquele capim. Aí ela engole. Aí ela volta, ela regurgita para a boca dela, até que ela vê que não tem mais nada para tirar daquele capim. Aí ela engole uma vez. Aí ela vai lá e pega outra. Isso é ruminar. São vários animais que fazem isso. Até extrair tudo que tem. Quando você escuta a palavra, a gente precisa ter esse mesmo sentimento. Eu ouvi, mas eu vou ficar trazendo para a minha memória. Eu vou ficar tirando daqui. Peraí, o que eu ouvi hoje? Peraí, eu quero lembrar mais. Porque na hora da situação, na hora que eu tiver que ir por um caminho e eu puder escolher, não por aqui não, porque ali eu sei que tem armadilha para mim, eu vou trocar de caminho. Mas e quando não tem caminho para você trocar? E quando você é obrigado a passar por ali, não tem como você sair daquele caminho. E aí? Você tem que estar preparado para passar por lá. E é essa palavra que vai estar voltada aqui, ó, que vai ser a sua arma para poder passar por ali. Peraí, o meu corpo eu tenho que apresentar para o Senhor como um sacrifício vivo. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu posso até, na minha carne, ter um velho homem que vai querer entrar em acordo com essa situação, mas eu não quero, porque agora eu sou uma nova criatura em Jesus. Aleluia. E eu entendo pela palavra que eu preciso apresentar ao Senhor o meu corpo como sacrifício vivo santo. Então, eu posso até estar no meio dessas pessoas. Eu posso estar aqui representando Jesus, porque eu tenho que amar a todas elas. Mas eu sou separado. Eu posso estar no meio dessa alegria aqui, no meio da minha família, no meio dos meus amigos de trabalho, mas eu não compactuo. Elas precisam olhar para mim e falar assim, puxa, antigamente, esse termo santarrão era justamente por isso. Porque culturalmente, se tu é crente, tu é santo, você não vai se misturar com determinadas pessoas. Hoje, a gente está querendo fazer o quê? Eu sou crente sim, eu sou esse santo que o Paulo está aconselhando que eu seja, eu vou para o meio daquelas pessoas, porém elas vão ver Jesus em mim. O meu posicionamento em amor é estar ali com elas, mas elas não vão ver um comportamento que vai desabonar a palavra que eu professo. É aí que está a diferença.
Você vai no meu aniversário? Ai, vai ter minha família, vai ter meus... Ih, mas eu sei que lá é uma roda de samba. Puxa vida, eu lá vou nada. Eu vou. Se der, eu levo até um presente. Abraço. Você veio. A primeira coisa que a pessoa vai ficar é alarmadíssima, porque tu é crente, tu foi na roda de samba. Oi, não vai dar a paz do Senhor, né? Abraçou. Ai, que bem. Deus abençoe por mais esse ano de vida. Aí o povo vai passar lá com tudo que é tipo de bebida. Eu queria um refrigerante, não tem água. Não tem problema, água. Feliz, já olha no relógio, porque aí também não vai dar pra tu ficar 500 horas lá, né? Chega uma hora que não dá, mas você tá lá. E não é de cara fechada, me esforço. Você vai ficar aqui, ó, né? Feliz. Quantas vezes, gente? Já tive que fazer isso com o pastor? Muitas. Quando a gente chega, meu Deus do céu, o povo fica, parece que chegou um fantasma. Vocês vieram. É impressionante. Como as pessoas ficam alarmadas porque o crente entrou ali. E não saímos de lá desabonando em nenhum momento. Muito pelo contrário. Eu vou lá na igreja, hein? Eu vou ao culto lá. Pode deixar que eu vou. Assim. Não deixou de ser santo, não. Continuou lá, ó. Separado. Fez a sua parte. Foi lá, representou Jesus. Não com falsidade, nem com patifaria. Não é isso. Mas você está no mundo sem fazer parte dele. Você precisa levar o amor de Cristo. Como é que eu vou levar o amor de Jesus para essas pessoas, se não for assim? Eu preciso alcançar a todos. E como é que depois eu vou chamar as pessoas para vir? Quer ver uma coisa? Quem veio no jantar de casais? Levanta a mão. Vocês comeram crepe? Tava bom? Muito. Tá ruim? Tá muito bom. Dava para escolher o sabor, né? Ah, você não vê, ô menino. Mas tava, né? Deu pra encher o bucho, né? Deu. A Thalita não professa a nossa fé, tá? Tenho apresentado ela para Jesus, orado pela vida dela, uma pessoa que eu tenho me aproximado. Precisa de oração ela, bastante. Mas ela amou estar no meio dos crentes. Ela gostou demais de estar aqui. E eu sei que ela faz outras coisas de eventos mais simples, até mais grandes. Eu já falei, outra oportunidade eu quero você lá, eu vou. Como é que eu vou pregar Jesus para ela se eu barrasse ela porque ela não professa a nossa fé? Ela estava aqui prestando um serviço. Entenderam? Mas em momento nenhum ela vai poder vir. E ela já falou isso para mim. Mas você é uma crente diferente. Desse jeito. Glória a Deus por isso. Agora, por que eu sou crente diferente? Porque eu faço do jeito que ela faz? Não. Porque eu estou junto com ela. Mas ela vem no posicionamento. Agora porque eu sou melhor? Não, porque todos os dias eu preciso matar uma Paula que tem aqui dentro que é só Jesus. Você ficou. Você do YouTube são vozes externas. Versículo 2. Esse aqui, queridos, também é um versículo muito conhecido. E ele é muito forte. É aqui que está o ápice para nós. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não sede conformados. Eu sempre procuro dar o exemplo da forma de bolo. Se você faz lá a massa do bolo e coloca numa forma de coração, o bolo vai sair no formato? Com formato de estrela, o bolo vai ser uma estrela. Se você quer ser parecido com Jesus, precisamos nos moldar à forma do Mestre. Aleluia. E só tem uma forma de ser parecido com Jesus, é através da palavra. Até porque João 1:1 diz que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra. Então eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso comer a palavra. Eu preciso ler a palavra.
Eu preciso estudar a palavra, eu preciso ouvir a palavra. E hoje, se tem uma geração que está fácil de ser crente, é a nossa. Porque, como disse o André uma vez que eu achei engraçado, não sei se vai lembrar, André, não sei se ele estava pregando ou abrindo um culto, eu não lembro. Mas ele falou assim, eu estava passando num bar outro dia, estava tocando louvor. Lembra, André, que você falou isso aqui, acho que foi numa terça-feira? Até no bar está tocando louvor, gente. Os programas hoje, vira e mexe, tem um cantor gospel. Hoje o crente está tendo acesso à palavra em todo que é lugar. Eu não estou falando que está certo, mas se o louvor está tocando lá, de repente tem um cara afastado da igreja, conhece a palavra, está lá bebendo, não sei, de repente o louvor toca nele, ele sai correndo de lá e fala, eu quero voltar para Jesus. Eu não sei o propósito de Deus. Ou nem que não seja afastado, mas o louvor tem a sua função diante de Deus e o homem coloca, mesmo que seja na forma do samba lá, porque tem os cantores seculares que gravam louvor, e aí eles, porque é um louvor que todo mundo conhece, ele acaba cantando e todo mundo lá na hora da balada canta também. Se o Espírito Santo tocar em alguém lá, glória a Deus. O que eu não vou é trazer o cara para tocar aqui em cima no púlpito e a gente sair estampando aqui. E é uma coisa que não casa, não tem nexo. É isso que a gente não vai fazer. Agora eu vou criticar? Não vou. Porém, olha como está fácil da gente ter contato com a palavra. Então, se eu não vou me conformar com este século, eu não vou me conformar. Eu tenho que amar, mas eu não sou obrigada a me conformar. Ah, não, tá certo, tá tranquilo, tá bom. Não, eu amo, mas eu não negocio o princípio. Aleluia! Eu amo, mas a palavra de Deus é meu norte. Vem, eu te amparo. Vem aqui, toma um banho, troca essa roupa, vamos que eu tô com você, tá bom. Eu ando lado a lado, eu te amo. Mas vamos ouvir palavra? A palavra diz assim. Eita Deus. Eu não negocio o princípio. Glória a Deus. É pela palavra. Então, se eu quero ter o formato de Jesus, espera, como é que eu sei? Toda hora ficar falando, eu tenho que agradar a Deus. Eu não sei como é que eu agrado a Deus, sendo igual a Jesus. Jesus é o modelo. É o Jesus Copy do Douglas Gonçalves. A cópia de Jesus. É isso. Ser uma cópia de Jesus. Como é que eu sou uma cópia de Jesus? Fazendo o que ele faz. Quando ele foi homem aqui na terra, como é que ele agia? As pessoas às vezes pegam isso como base para querer colocar determinados pensamentos, meio que tirando da Bíblia, mas distorcendo. Então, porque Jesus andou com todo tipo de pessoa, ele aprovou todo tipo de comportamento? A Bíblia não fala isso. Amou todo tipo de pessoa, andou com todas elas, mas eu duvido que todas elas que depois que andaram com ele, andaram do mesmo jeito após isso. Não. Olha aí. A mulher adúltera andou com ele depois que não foi mais adúltera. Ela era adúltera até ter um encontro com ele. A hora que ela foi confrontada por ele disse, não peques mais, acabou, ela não pecou mais. Ela mudou o jeito dela, ela não se conformou mais com o mundo que ela vivia. Você tem noção que a Bíblia chama ela de adúltera porque provavelmente essa mulher estava sendo observada já? Ninguém tem uma... olha, aquela moça ali, ela é noiva. Eu acho que ela é adúltera. Não, gente. Vamos tentar imaginar a situação. A Madalena provavelmente estava sendo observada. Se ela era noiva e ela foi pega no ato do adultério, alguém estava observando ela. Ela foi pega no ato. Ela estava com alguém que não era o noivo dela. Ela foi arrancada de lá, imagino eu, pelos cabelos, sei lá, seminua. Foi levada pela rua, chamando a atenção de todo mundo, jogada aos pés de Jesus. Aquilo ali acabou e ela ia ser apedrejada mesmo. Mas eles não estavam a fim de cumprir lei nenhuma. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando para a gente não se conformar, por quê? Porque a gente ama tanto a palavra que a gente quer que a palavra prevaleça. Amém. Aqueles homens não estavam amando a palavra. O que eles queriam era achar alguma falha que pudesse fazer Jesus perder a credibilidade. Eles não estavam se importando com a lei de Moisés. O que Paulo está nos convidando é para nos importar com a lei de Deus. Não se conforme com esse século, mas transforme o seu pensamento, se conforme, seja moldado pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.
e falar assim, olha, a gente sabe tanto de lei, nós somos tão mas a gente só julga, a gente só aponta dedo, a gente é ruim. A gente conhece a lei, mas não pratica. E queriam matar aquela mulher à pedrada porque ela estava pega em adultério. E aí Jesus, que é lindo, que é maravilhoso, é nosso herói, ele é maravilhoso demais, meu Deus do céu. A hora que ele Jesus, ele veio para cumprir a lei. Você não está vendo Jesus virar e falar assim, não, mas agora eu estou desfazendo tudo isso que Moisés fez, porque eu sou Jesus. E agora deixa, porque é assim mesmo, a mulher ela é um poço de emoções, uma hora ela está feliz, outra hora ela não está. Se for a Paula, então piorou. Então, deixa, depois a gente resolve. Não teve isso. Jesus veio cumprir lei, é verdade. É para apedrejar, porque na lei está escrito que é para apedrejar. Jesus veio cumprir a lei. Só que ele foi categórico. Pode matar, atira. Quem não tiver pecado, né? Eita! Tá bom? Eu só posso atirar, viu, Tiago? Suas falhas, filho, suas fraquezas, tá bom, meu amor? Se eu não tiver pecado, eu posso atirar pedregulho, tá? Paralelepípedo. Aí eu jogo, tá, Tio? Por isso que eu te abraço. Eu sou pior que você. Tá bom, filho? Agora Jesus falou, joga a pedra. O que a Bíblia fala? Os mais velhos foram os primeiros a soltar a pedra e sair de fininho. Aí mais uma vez que eu gosto de imaginar, ela ali ó, de olho fechado, cobrindo ali as vergonhas dela. Quando ela abre o olho, quem estava? Ninguém estava lá. Ninguém pôde jogar pedra nela, ninguém teve essa ousadia, porque todo mundo peca. Todo mundo tem a natureza ruim, todo mundo tem a natureza adâmica. Senão Paulo não tinha escrito isso. Senão ele não tinha pedido para se apresentar como sacrifício vivo, santo, separado e agradável ao Senhor. Como uma forma de culto racional. Senão ele não teria escrito, pegue a forma de Jesus para andar na tua vida. Não se conforma com o mundo ao teu redor. Jesus é o nosso modelo de caráter. É na cópia dele que a gente tem que estar. Essa guerra é diária, é dia após dia lutando com isso, dia após dia. Quando a mulher olhou, não tinha mais ninguém. Aí Jesus, lindo, né? Maravilhoso. Na sexta eu até lembrei essa palavra. Ó, ergueu a mão para ela aqui e falou assim, filha, cadê os moços da pedrada? Foi tudo embora, Jesus. Acho que ela esperava que tinha uma pedra na mão dele. Eu acho que ela esperava que ainda tinha uma pedrinha na mão dele. Ele não tinha pecado. Cadê seus acusadores? Não sou ninguém. Eu também não vou acusar você, não. O único que podia, Silvana, o único que podia falar, você é adúltera. Eu também não te acuso. Aleluia. Glória a Deus. Ó, não é para ser apaixonada por um Jesus desse? É, gente. Não é para ele ser seu pensamento, o primeiro pensamento do seu dia, o último pensamento do seu dia, o primeiro do seu dia, o último do seu dia, dia após dia na sua vida? Não é para a gente desejar ele o tempo todo da nossa vida? Era o único que podia ter acusado ela e todavia ele não fez isso. Ele só olhou para ela e falou assim, aí agora enxugando as lágrimas ali, ó. Também não vou acusar você, tá? Vai, não peques mais. Acabou, transformou a vida da mulher. Ela teve a dignidade dela restituída. O caráter daquela moça foi transformado naquela hora. Ela seguiu Jesus. Todo o ministério de Jesus ali, ó, andando com ele. Acabou. A Bíblia não fala se depois ela reatou com o noivo dela, se ela casou com aquele moço, não fala. Mas vai dizer que quando Jesus ressuscita, é ela que enxerga Jesus. Aleluia! É ela que vai lá e não encontra o corpo dele e fica desesperada, chama os discípulos, eles vêm, depois eles correm para lá de novo e ela fica, depois ela vê ele lá, acha que é o jardineiro fala com ela e ela reconhece a voz. Ela é a primeira que tem o prazer de ver ele ressurreto. Aleluia! E a Bíblia fala que Jesus olha para ela e fala, não me detenhas. Por quê? Porque provavelmente a alegria daquela mulher é tanta, que eu mesmo imagino, Camila, ela querendo se jogar nos pés dele, encostar nele, dar alegria de ter visto ele vivo. Aí ele fala, não me detenha, não toque em mim, que eu nem subi pro meu pai ainda. Ele nem tinha subido pro pai e apareceu para ela. Olha que privilégio, gente. E
ela não tinha nascido num lar evangélico, ela não tinha frequentado a sinagoga, ela não era uma pessoa que era lá. Não! Ela tinha sido pega no ato do adultério, mas ela recebeu o perdão de Deus e se posicionou. Olha para dentro de você, o inimigo vai te acusar, ele vai ficar levantando um monte de coisa do teu passado, do teu presente, ele vai ficar falando que você não vale nada. A gente não vale mesmo, mas em Jesus, aí que está a diferença. Em Jesus, dia após dia, eu vou apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou fazer a minha parte, Jesus vai fazer a dele. Eu vou comer palavra, eu vou procurar me santificar. Mas sozinho? Não, é pelo Espírito. Não, é em comunhão com meus irmãos. Não, é andando junto. Não, é fazendo parte do corpo. Eu tenho a mão direita, eu sou destra, mas eu não consigo ficar sem a esquerda, mesmo sendo destra. O canhoto é canhoto, mas ele não consegue ficar sem a direita. Se ele ficar, ele vai ter que se adaptar, vai ser muito mais difícil. Então nós somos corpo. Cada um aqui tem uma função. Membros uns dos outros, onde o cabeça é Jesus. E aí termina dizendo: transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero essa vontade para a minha vida todos os dias. Eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos, na Igreja Batista lá de Vila das Belezas. Essa igreja existe até hoje. Depois, eu não fui para a igreja, mas eu tinha muita sede de Deus. Aí, eu fui para a igreja me firmar mesmo, na Igreja Batista de Vila Medeiros, que foi onde eu conheci a Márcia, a mãe da tia Ju, quando a tia Ju era pequenininha.